Companheiros, bom dia. Como diz o Silvio, mais ênfase. Gostei do ênfase dele, foi muito legal. Pessoal, um prazer novamente estar com vocês aqui. Prometi a Marli que eu estou mais calmo hoje, porque ela falou que na palestra anterior eu estava nervoso. O Virgílio foi esperto, ele já escolheu um tema, então ficou tudo certo. E hoje nós vamos falar para vocês a respeito dos mecanismos dos sonhos, que ele chamou, né, muito carinhosamente, de como interpretar os sonhos ou quais os significados dos sonhos. Então, eu vou contar para vocês que essa nossa trajetória de pesquisa dos sonhos tem mais de 25 anos, que nós nos dedicamos à pesquisa sobre esse tema. E o que eu vou trazer para vocês hoje talvez não seja muita novidade para a grande maioria, mas é o que há de mais recente, mais novo, né, mais moderno a respeito deste assunto. E nós vamos nos permitir, né, nessa manhã de domingo, transitar por alguns caminhos dentro dessa questão e que sirva para que os senhores possam entender melhor essa comunicação que existe, né, entre nós e também o mundo espiritual, entre nós mesmos, no momento em que nós estamos com o nosso sono fisiológico, né, quando nós estamos dormindo, ok? Tudo começou quando nós fizemos uma pesquisa sobre os milagres. Quando eu vou escrever um livro, eu estou com 5 livros escritos, então, quando eu vou preparar um livro, eu preparo primeiro uma palestra sobre aquele assunto. E aí as casas espíritas que convidam para fazer as palestras, eu apresento a proposta daqueles temas, e elas então escolhem. E aí a gente vai fazendo a palestra, e nas palestras funciona como um laboratório, porque as pessoas fazem perguntas, né? Quando termina a palestra, vem conversar, fala uma coisa, fala outra sobre aquele assunto. A partir daí, nós vamos elaborando, então, melhor o tema, e aí nós escrevemos um livro sobre aquilo. Então, eu escrevi um livro sobre os milagres, que é o Desvendando os Milagres, certo? Mas, quando nós fazíamos a palestra sobre os milagres, em determinado momento da palestra, existe um estudo, uma parte, né, que inclusive está também no livro, que nós falamos sobre os casos das ressurreições. E aí, nesse momento, quando a gente fala da ressurreição, a gente estabelece um paralelo entre o fato do indivíduo que está naquele estado e o estado do sono fisiológico. Porque o que acontece? Vou só abrir um parênteses aqui, mas depois eu volto, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente se perde, mas é proposital o que eu vou fazer agora. Os casos apresentados nos evangelhos de ressurreições, na verdade, nunca aconteceu nenhuma ressurreição, nem nos evangelhos, nem na primeira revelação, que é o Velho Testamento, que é o caso lá do filho da viúva da aldeia de Sarepta, em que o profeta Elias teria retirado esse menino do estado de morte e o trouxe à vida, ou seja, fez a ressurreição dele. Mas, na verdade, pessoal, esses casos, tanto o filho da viúva de Sarepta, quanto Lázaro, quanto a filha de Lázaro, a filha de Jairo, desculpe, Lázaro, o filho da viúva de Naim, da aldeia de Naim, todos esses casos eram casos de letargia. Eles não estavam mortos, eles estavam letárgicos. É até interessante vocês depois estudarem sobre esse assunto, podem pesquisar na internet, tem muito material a respeito. A letargia, tecnicamente, é conhecida como um estado de síncope, também chamado de morte aparente. O indivíduo letárgico, você pode auscultar o músculo cardíaco, você pode auferir a pressão, você pode medir a temperatura do organismo, ele tem todos os quadros da morte. E, muitas vezes, ele recebe o atestado de óbito e é encaminhado para o velório e é sepultado em estado letárgico. Mas ele não está morto, ele está letárgico. É um problema isso, que aflige toda a humanidade, porque se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem vários casos de pessoas que foram exumadas
e elas foram encontradas em posição diferente daquela em que elas foram sepultadas, porque elas estavam letárgicas, elas voltaram à vida, só que agora elas estavam debaixo de 7 palmos de terra, e aí elas vieram a morrer por asfixia, aí realmente elas desencarnaram. Mas na letargia, o indivíduo tem todos os quadros da morte, porém ele não está morto. E o que acontece a nível espiritual? Acontece que os laços que prendem o espírito à matéria estão fracos, estão enfraquecidos, estão quase rompidos, mas não estão rompidos. Se alguém se aproxima do indivíduo e doa a ele um fluido vital, ele restabelece essas conexões e ele volta à atividade normal. O caso da filha de Jairo no Evangelho é o caso mais interessante, porque quando Jesus chega à casa de Jairo, já está todo mundo gritando, chorando, uma menina de 12 anos. E olha que Jairo, ele era um doutor da lei. Ele ensinava na sinagoga, e aí o pessoal chorando e gritando, Jesus olhou, viu que a menina não havia rompido os laços perispirituais, ele percebeu, ele disse assim, gente, mas por que vocês estão chorando e gritando tanto? Essa menina não está morta, ela está apenas adormecida. Lógico que ele tinha que usar um termo que eles pudessem entender, né? Ele não poderia chegar e falar, gente, ela está em estado letárgico, tá? A letargia é um estado de morte aparente. Ele falou, ela está adormecida, para eles compreenderem. Por quê? Porque ele viu que ela não estava desencarnada. Aí ele chega perto da menina, pega na mão da menina, então ele já transfere para ela fluido vital, aí diz na tradução latina, talita cumi, que significa levanta-te. A menina abriu os olhos, pôs-se de pé e começou a caminhar normalmente. Isso não é uma ressurreição, isso é uma retirada de um estado de letargia, porque a ressurreição pressupõe o quê? A volta de um corpo que já morreu, um corpo morto, foi enterrado, está lá sepultado, já entrou em estado de decomposição, os átomos que o formam já desagregaram, já estão formando outros elementos da natureza. Seria esse corpo voltar. Isso é contrário às leis da natureza, totalmente contrário. Não existe a ressurreição da carne, não existe. Então, esses casos são casos de letargia. Quando eu falava sobre isso e estabelecia um comparativo, quando nós dormimos, os laços que prendem o nosso espírito ao corpo, eles ficam enfraquecidos, e o nosso espírito goza de uma certa liberdade, e aí ele se projeta no mundo espiritual. E o que ele capta no mundo espiritual poderá vir a formar uma estrutura de sonhos e pesadelos e tal. Durante essa palestra sobre os milagres, quando eu terminava e abria o espaço para as perguntas, ninguém quase perguntava nada sobre os milagres, o pessoal queria saber sobre os sonhos. Então, eu percebi que há um interesse, as pessoas têm uma curiosidade muito grande sobre esse assunto, dos sonhos, dos pesadelos, como é que acontece e tal. A partir daí, é que nós, então, começamos a pesquisar, estudar com mais afinco este assunto. E aí fizemos uma palestra, essa palestra nós fizemos em vários lugares, depois nós transformamos em um livro, chamado Os Mecanismos dos Sonhos. E aí, na palestra dos Mecanismos dos Sonhos, surgiu uma outra dúvida muito recorrente, que são os sonhos de viagem no tempo, sonhos de premonição, de coisas que acontecem depois, e aquelas pessoas que sonham reiteradamente com coisas que aconteceram no passado, elas têm aquele sonho repetitivo, e às vezes não é num passado até o berço da atual existência, é um passado que ela não consegue identificar, é um passado em outra existência, que a gente chama de retrocognição. Aí eu me enveredei novamente, nós nos enveredamos novamente pela pesquisa e escrevemos um outro livro, chamado Sonhos, uma viagem no tempo, onde nós, então, falamos sobre isso daí. Então, hoje a gente vai falar sobre esses temas, tá certo? Agora, a questão do significado dos sonhos, vocês vão entender que é uma coisa bem complexa. Nós vamos dar aqui algumas ideias, alguns caminhos para ajudar na questão do entendimento desses significados, tá certo? Muito bem. Primeiramente, pessoal, a gente tem que considerar
que existem 3 causas de sonhos. Você consegue uma água para mim depois, por gentileza? Ah, está aqui, desculpa. Existem praticamente 3 causas dos sonhos. Só um segundo, por favor. Nós temos os sonhos fisiológicos, os sonhos psicológicos e os sonhos espirituais. Nós vamos falar dos 3, tá certo? E vamos aqui entender como é que nós diferenciamos uns dos outros, tá bom? E também deixar claro, pessoal, que isso é uma mania que a gente tem dentro do movimento espírita. A gente acha que tudo é espiritual, vocês já repararam isso? Então, quando a gente fala de sonho, todo mundo já acha logo que é o teu espírito conversando com outros espíritos do mundo espiritual, né? Participando de coisas no espiritual. Tem isso? Tem, a gente vai falar nisso aí em detalhes. Porém, tem outros sonhos que não tem nada a ver, não são espirituais, tem outras causas. Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? É igual quando a pessoa chega à casa espírita com um transtorno obsessivo compulsivo, né? Quando ela tem um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma coisa qualquer, muitas vezes, muitas casas, não são todas, têm a mania de achar que a pessoa está obsediada, né? Tudo trata como se fosse obsessão. Pode ter uma obsessão? Pode, mas nem tudo é obsessão. Às vezes ela está precisando de um tratamento terapêutico mesmo, né? Uma psicoterapia, um psiquiatra, medicamentos. Então, a gente tem que fazer essa separação das coisas, que nem tudo tem a ver com a questão espiritual. E é uma mania que a gente tem de transferir a responsabilidade, já repararam? É culpa dos espíritos, né? Os espíritos estão me perturbando, estão me perseguindo. Às vezes a pessoa mesmo está se perturbando, está se perseguindo, ela mesma está atrapalhando a sua vida, e aí ela fica transferindo a responsabilidade para outros. A gente faz isso aqui no mundo físico, não faz? Eu sofro porque, meu filho, que é complicado, né? Minha esposa, o meu marido, a gente transfere responsabilidades, e a gente faz isso em relação ao mundo espiritual. Então, existem 2 grupos de sonhos que não tem nada a ver com questões espirituais. Um deles é o fisiológico. Como que acontece o sonho fisiológico? Veja bem, o sonho fisiológico, pessoal, ele é produzido a partir de umas descargas bioelétricas que surgem aqui nessa região, tá, do nosso crânio. Aqui embaixo nós temos um cérebro chamado cérebro primitivo, também chamado de cérebro reptilíneo ou reptiliano. É um cérebro, uma estrutura cerebral bem primitiva, que cuida de algumas funções básicas do nosso organismo. Funções que não dependem muito da nossa vontade. Temperatura, batimentos cardíacos, movimentos peristálticos, né, do nosso intestino, coisas que são reguladas, né, meio que automaticamente por esse cérebro primitivo. Tá? É ele o responsável, por exemplo, de tomadas assim de decisões muito rápidas que a gente nem pensa, escapar de um perigo, não tem assim? Às vezes você escapa de um perigo tão rapidamente que você fala, nossa, nem sei como que eu fiz aquilo. Foi o cérebro reptilíneo que cuidou disso. Ele cuida da nossa preservação, tá? Ele nos livra de determinados perigos iminentes e tudo mais, sem a necessidade da gente racionalizar aquilo, senão não daria tempo. Entendeu? Tipo assim, está caindo o teto aqui da casa, aí você para e pensa, bom, deixa eu ver, está caindo o teto. Poxa, esse teto foi mal construído aí, está caindo, vai cair em cima de mim, vai me matar. Então, a gente começa a racionalizar, daqui a pouco morreu. Não deu tempo. O cérebro reptilíneo, não, ele não quer nem saber, ele quer tirar a pessoa daqui, certo? Então, ele vai tentar fazer alguma coisa, você vai sair correndo, tentar passar por uma fresta, uma báscula, alguma coisa, numa tentativa louca de se salvar. Ele é que cuida disso. Então, o que acontece? Quando a gente vai dormir, pessoal, quando eu digo dormir, não é só aquele sono da noite, né, que a gente prepara a cama e tal, qualquer mesmo sono, qualquer sonecazinha, ocorre o seguinte, nesse cérebro, as estruturas que o compõem, elas produzem umas descargas bioelétricas, e essas descargas, elas se propagam para uma região superior do nosso cérebro, ok? Nessa região superior do nosso cérebro, nós temos ali uma camada, que é o córtex cerebral. Essa região ela é formada por uma rede, uma camada de células nervosas, chamadas de neurônios, ok? Esses neurônios, eles estão mergulhados em substâncias neuroquímicas, né, que são os chamados neurotransmissores, tá
certo? Os neurônios, eles estabelecem contato entre eles, eles conversam, mas eles têm uns prolongamentos chamados de dendritos, e esses prolongamentos, eles não se encostam para passar estímulo e resposta. Existe uma fenda entre eles, né, um espaço, que é preenchido por substâncias chamadas de neurotransmissores. Então, ele manda um estímulo, daqui a pouco vem a resposta. É tudo muito rápido, muito automatizado isso daí. Então, essas descargas da base do cérebro reptilíneo sobem e ativam o córtex cerebral, que é essa rede de células nervosas que nós temos. A partir daí, acontecem duas coisas. Eles estimulam o córtex pré-frontal e uma outra região dentro, mais interna, chamada de hipocampo. O que essas duas regiões fazem quando elas são estimuladas? Elas são responsáveis por memórias. Memórias de curta e média e até longa duração. Quando elas são ativadas, memórias surgem. Vamos explicar isso assim de uma forma mais didática, gente. Não é que nós tenhamos um lugarzinho lá dentro do nosso cérebro, uma caixinha, que tem uma história de umas caixinhas aí que o pessoal fala. Não é bem assim que ele chega, abre, aí tem lá uma lembrança, uma memória. Não. É uma associação de coisas que acontecem, tá? Que nos lembram aquilo. Tá? Várias sensações que remontam àquela lembrança. Não tem quando você, às vezes, sente o cheiro de alguma coisa, né? E você, nossa, isso me faz lembrar tal coisa assim, assim. Essas associações, tá? Quem faz isso é o córtex pré-frontal e o hipocampo. Essas duas regiões são ativadas quando nós estamos dormindo, a partir dessas descargas bioelétricas que saem da base do córtex cerebral, chegam no córtex, na base do cérebro reptilíneo, chegam no córtex cerebral e ativam o córtex pré-frontal e o hipocampo. Aí vem lembranças. Aí isso se torna sonho ou pesadelo. Detalhe, sempre preto e branco, tá? Guardem essa informação. Os sonhos fisiológicos, ou seja, os sonhos produzidos a partir de descargas elétricas que partem do cérebro reptilíneo, atingem o nosso córtex cerebral, ativa o córtex pré-frontal e ativa o hipocampo, que são regiões de memória. Esses sonhos, eles são sempre em preto e branco. E eles não são sonhos assim muito vívidos. São lembranças como se nós estivéssemos olhando assim um álbum de fotografia, sabe? Uma coisa sem muito movimento, tá? Sem muita luz. É como se nós estivéssemos olhando um álbum. Por quê? Porque essas informações, nós vamos ver adiante, elas não passam por uma região do nosso cérebro que coordena a visão. Isso só ocorre nos sonhos espirituais e a gente vai depois mostrar como isso funciona, ok? Então, os sonhos fisiológicos são produzidos no nosso cérebro a partir dessas descargas bioelétricas ou bioquímicas, atingem o córtex, ativam região da memória, córtex pré-frontal e hipocampo. Resumidamente, isso daí. Está muito complicado, pessoal? Podemos seguir? Ok? Tá, esse é o sonho fisiológico. Então, o sonho nem sempre é espiritual, ok? Então, esse sonho, a característica dele é essa, ele é em preto e branco. Outra informação também sobre esse sonho. Ele não traz lembranças muito antigas, tá? Coisas muito antigas demais, ele não faz, ele não busca essas informações. Isso aí já é um outro mecanismo que nós vamos estudar agora, que é o sonho psicológico. Vamos lá. Um exemplo, você está sonhando, por exemplo, com alguma coisa que aconteceu mês passado, certo? Um conflito que você teve em casa, ou uma festa que você foi, um momento alegre, mas ele se apresenta preto e branco, certo? Algo que você vivenciou. Nunca pode ser algo que você nunca tenha vivenciado. Estão entendendo? Porque eu tenho que ter esse registro.
Então, uma festa que nós somos, uma viagem que nós fizemos, um passeio, alguma coisa, pode ser um sonho, pode vir na forma de um sonho fisiológico. Ele não traz novidades, ele traz apenas uma lembrança. Igual quando a gente faz um esforço de memória e tenta lembrar alguma coisa que aconteceu. Ele pode voltar. Uma fase até a sua, quando você era mais novo, né, na adolescência, pré-adolescência, com alguma coisa que aconteceu, sempre em preto e branco, e algo que tenha acontecido. Ok? Porque eu sei que tem pessoas que já estão se perguntando, mas eu sonho com coisas que eu nunca vivi. Realmente, nós vamos chegar lá. Essa é uma outra abordagem, ok? Beleza? Sonhos psicológicos. Bom, sonhos psicológicos, pessoal, tem a ver com a nossa psique. Aí nós vamos ter que estudar, basicamente, lógico que tem outras correntes, mas as principais são as teorias de Freud e de Carl Gustav Jung, né? Freud e Jung. Nós vamos ter que falar um pouquinho sobre essas duas correntes para entender os sonhos psicológicos, tá certo? Vamos começar com a visão freudiana. O Freud, ele dividiu a mente humana em setores, em departamentos, né? As três principais que envolvem a questão dos sonhos seria o consciente, o subconsciente, também chamado de pré-consciente, e o inconsciente, ok? E aqui nós temos aqui, né, nessa região do subconsciente, do pré-consciente, nós temos ali um controlador, que é o superego. O superego, ele controla questões de aspectos morais da nossa mente. Então, vamos lá, vamos por partes. O Freud, então, ele departamentalizou. O consciente é isso aqui agora. Nós estamos vivendo esse momento, ok? O pré-consciente ou subconsciente são informações que, se nós fizermos um esforçozinho de memória, elas vêm. Algumas coisas que aconteceram, que se nós puxarmos um pouquinho, a gente se lembra. Já o inconsciente é uma região onde nós não temos acesso ao nosso bel prazer. Para acessar o inconsciente, nós precisamos nos submeter, né, a uma hipnose para acessar o inconsciente ou através dos sonhos. Tanto é que no ano de 1900, o Freud escreveu um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Neste livro, né, ele diz assim, que o sonho é a satisfação de um desejo reprimido. Olha a definição que Freud dá aos sonhos. Sonho é a satisfação de um desejo reprimido. Mas que desejo reprimido é esse que ele faz referência? Então, vamos lá. Existem coisas, existem vontades, existem desejos, tá, que o nosso superego, ele pega, tá, e coloca isso no inconsciente, porque ele acha que esses desejos, essas vontades, elas são contrárias a aspectos morais, a aspectos sociais, a aspectos religiosos, podem interferir num convívio mais saudável com as outras pessoas, aquilo é moralmente inaceitável. Então, o consciente pega e reprime esse desejo, reprime essa vontade. Fica reprimida onde? Lá no inconsciente, ok? E ele fica controlando, tá, essa região da mente, controla para que essas informações não fiquem indo para o consciente a todo momento. Porém, o inconsciente, ele é assim, atemporal e imoral, ou amoral, melhor dizendo. Ele não se preocupa com aspectos da moral. E ele não está ligado ao tempo, ele não está preso no espaço, no tempo. Ele quer satisfazer os desejos da pessoa. O inconsciente vai sempre tentar satisfazer os nossos desejos. E os desejos que estão reprimidos lá na sua região de controle, ele vai tentar burlar o superego para poder fazer com que a pessoa sinta a satisfação de realizar aquilo. E isso acontece durante o sono fisiológico, através da manifestação onírica, ou seja, através dos sonhos. Foi a definição que deu Freud em relação aos sonhos. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo não significa que isso vale para todo mundo, é um exemplo, tá? Se você sonhar com isso, não significa que tenha o mesmo significado que eu estou dando aqui nesse exemplo, porque os sonhos, eles têm significados
individuais, pessoais, subjetivos. Se eu sonho com um objeto, e outra pessoa sonha com aquele mesmo objeto, os significados são diferentes, pessoal. Para mim, tem um significado, para aquela pessoa tem outro significado, certo? Então, tem isso. Então, não se deixem levar por esse livro que circula aí na rua, que é o Dicionário dos Sonhos, que eles colocaram o significado de todos os tipos de sonhos que a pessoa tem, mas vale para todo mundo. Isso não é assim que funciona. Aí lá, sonhar com dente é a morte de um parente. Eu fico pensando o dentista e o protético, né? Porque os caras trabalham com dente o dia inteiro, né, Virgílio? O Virgílio, a probabilidade do Virgílio sonhar com dente é muito maior que a minha. Eu trabalho com coluna, então ele não tem parente nenhum mais, né? Porque ele vai sonhar com o dente, vai morrer os parentes tudo dele. Entenderam? Então, não podemos generalizar. Eu sonhar com um dente, para mim, é um significado, para ele é outro. A gente tem que tentar entender o que significa aquilo. Então, isso funciona, tá? Para que nós possamos compreender como que o inconsciente tenta burlar. Então, vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo tem um desejo de matar a própria mãe. Mas isso não é legal, não é bacana. Tá? Aí, o que o consciente faz? Reprime esse desejo. Ele tem esse desejo desde pequeno, reprimido lá no inconsciente, está reprimido. O superego controla, fala, não, isso não pode, vai ficar lá, e está lá. Só que aí o inconsciente fala assim, não, está aí, eu quero satisfazer esse desejo dele. E aí o que o inconsciente tenta fazer? Ele tenta fazer associações e deslocamentos. São duas técnicas usadas pelo nosso inconsciente para burlar as defesas morais que nós temos na nossa mente. Quando a gente pega uma palavra que a gente não conhece e busca um dicionário, a gente busca o quê? O significado daquela palavra, não é isso? A palavra é um significante e ela pode ter vários significados, tá certo? O nosso inconsciente faz isso e ele desloca isso. Então, o inconsciente, ele pega, olha o que ele pode fazer. Um exemplo, ele vai e cria uma associação de um significado e um significante em que aparece uma imagem, você está sonhando, tá? Em que você está na cozinha lá da casa da sua mãe quando você era pequeno. Aí você está andando pela cozinha, de repente você vê aquele fogão antigo lá da sua mãe, aquele Daco, Esmaltec, né? Aquele resistente igual uma coisa, e a sua mãe fazendo uma comidinha lá, e você ali sentindo aquele cheiro e tal, de repente, o seu controle moral da sua mente, do superego, está deixando fluir essas imagens, entendeu? Você está sonhando, porque ele não vê problema nenhum nisso, tranquilo, beleza. Aí, de repente, você se vê com uma barra de ferro nas mãos e começa a golpear o fogão com uma força enorme, quebra, arrebenta, e aquilo te dá um prazer enorme, você não sabe de onde vem tanta satisfação, tanta alegria. O superego não viu problema nenhum em você bater contra o fogão, moralmente não interfere em nada, não tem problema nenhum. Aquilo ali, aquela sensação de golpear o fogão e sentir prazer, satisfação, é uma representação de que se você estava destruindo a sua própria mãe. Porque a mãe é o significante, o fogão é um significado que associa a mãe, a comida, a casa, a cozinha. Essa é uma forma que o nosso inconsciente cria de burlar as defesas morais e trazer um sonho que venha satisfazer um desejo reprimido. Por isso, pessoal, que é uma mensagem muito subjetiva, ela é muito pessoal. Para esse sonhador que eu dei esse exemplo, tem esse significado, mas pode ter outro significado para outra pessoa que tem um sonho mais ou menos equivalente, certo? Então, a satisfação de um desejo reprimido, Freud considera esse o significado dos sonhos. Já o Jung, que era, até certo momento, né, eles tinham uma parceria, um bom relacionamento, e depois eles divergiram, o Jung ele já vê de uma outra forma. O Carl Gustav Jung, ele já vê o sonho como uma conversa amistosa e amigável entre o inconsciente e o consciente.
em busca, inclusive, de ajudar o sonhador a encontrar alguma ajuda, alguma solução para algum problema que ele está enfrentando. E o Jung apresenta ainda uma segunda teoria, que é a teoria do inconsciente coletivo, porque o Freud, ele analisa o inconsciente individual de cada pessoa, né, cada um com o seu inconsciente. O Jung, ele aventa a possibilidade de existir um inconsciente coletivo. O que seria esse inconsciente coletivo? É como se nós trouxéssemos um repositório, um conjunto de informações, de experiências de todos os seres vivos que já estiveram na face do planeta Terra. É como se fosse um grande repositório em que nós tivéssemos, com o nosso inconsciente individual, tivéssemos acesso a esse todo. E lá nós buscássemos informações de outras pessoas diferentes daquela que nós temos. Tá? Ele apresenta essa versão dentro da sua visão psicológica do mecanismo mental, né? Então, para ele tem o consciente individual e o coletivo. Só que ele não vê, como o Freud, que é, assim, uma disputa do inconsciente tentando burlar o sistema de defesa e trazer uma satisfação. Não, ele vê uma tentativa de uma conversa amistosa entre o inconsciente individual, o inconsciente coletivo e o consciente, para trazer alguma ajuda, alguma solução, alguma resolução para algum problema que o sonhador esteja experimentando. Observação: sonhos psicológicos são em preto e branco também, tá? Então, os sonhos fisiológicos são em preto e branco e os sonhos psicológicos também são em preto e branco. A diferença é que os sonhos psicológicos, eles buscam informações mais antigas, mas tem que estar nessa existência. Ok? Então, tanto a teoria fisiológica quanto a psicológica não explicam, vejam, não explicam os sonhos com coisas que nós nunca experienciamos. Tá? Ah, sonhei com uma pessoa que eu nunca vi. Eu sonhei com uma pessoa que, quando eu nasci, ela era minha avó, bisavó, ela desencarnou. Eu não a conheci, sonhei com ela, brincava comigo numa praça. Esse não é explicado pela teoria fisiológica nem psicológica. Elas não conseguem explicar. Por quê? Porque na teoria fisiológica e psicológica, nós temos que ter os arquivos. Nós temos que ter as informações. Tem que ser algo que nós tenhamos vivido na atual existência, que nós tenhamos experimentado aquilo na atual existência, porque eles buscam essas informações. Se foge disso, o sonho não tem explicação, por essas teorias. Aí surge a terceira possibilidade de entendimento dos sonhos. O que eu acho bacana nessa apresentação da doutrina espírita, nesse caso, é que ela não veio competir, né? Na verdade, ela não veio competir com nada mesmo, né? Ela veio apenas somar, agregar, né? Então, existem sonhos explicados pelo fisiologismo? Tem. Existem sonhos explicados pela teoria psicológica? Tem. E aqueles que não são explicados por essas duas? Aí tem a explicação da doutrina espírita. Kardec, na elaboração do Livro dos Espíritos, editado em 18 de abril de 1857, com 501 perguntas à época, ampliado para 1.019 perguntas em 20 de março de 1860, que aí ele amplia. Aí nessa obra tem um capítulo da emancipação da alma, que ele faz pergunta aos espíritos, que abre aí uma nova oportunidade de entender esses mecanismos aí. Quando os espíritos dizem para ele assim: olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Quando vocês dormem, quando vocês estão dormindo, os espíritos falando, o espírito não fica preso ao corpo, ele fica ligado ao corpo, porém, há um afrouxamento dos laços que prendem o espírito à matéria, e aí ele goza de uma certa liberdade. Acontecendo isso, o corpo permanece lá, dormindo no local que for, sei lá, no chão, na cama, no sofá, enfim, na rede, está lá dormindo, e o espírito ele se semi-desprende momentaneamente, e a partir daí ele participa de atividades no mundo espiritual. Aí é uma outra história
que começou a apresentar uma terceira via de entendimento dos mecanismos. Nós começamos aí a entender esses sonhos que as outras duas teorias não explicam, que são os sonhos chamados de sonhos espirituais. Nesses sonhos, muda bastante algumas concepções. Então, vamos lá. Nós temos no nosso corpo físico, tá, pessoal, regiões muito importantes que nós chamamos de plexos, certo? Plexos. No corpo espiritual, que é o corpo do nosso espírito, nós temos regiões chamadas de centros de força. Não vamos confundir. A gente vê muita confusão aí nas casas espíritas, né, entre plexo e centro de força. O pessoal chama de plexo lá no perispírito, centro de força no corpo. Não é plexo, porque o plexo ele tem uma característica fisiológica, é uma reunião de vasos, gânglios, nervos, então é a nível físico, tá certo? Esses plexos a nível físico estão ligados aos centros de força no corpo espiritual. Então, vamos dar um exemplo de dois que a gente vai precisar usar aqui. O coronário é um plexo no alto da nossa cabeça. Está ligado ao centro de força coronário no corpo espiritual. Plexo frontal, aqui na nossa fronte, está ligado ao centro de força frontal no corpo espiritual, certo? E por aí vai, gástrico, mesentérico, laríngeo e todos os outros plexos ligados ao centro de força. Ok. Quando a gente dorme, que afrouxa esses laços, o nosso espírito se projeta para o mundo espiritual. Essas regiões ficam ligadas ao corpo espiritual em correspondência. Tudo bem? O corpo está dormindo, as nossas funções vitais diminuem, né? E nós, então, permitimos que o nosso espírito sofra esse afrouxamento e essa semi-liberdade. Aí ele se projeta no mundo espiritual. Muito bem. Estando no mundo espiritual, podem acontecer N coisas. Isso varia de caso para caso. Tá? Nós podemos, vamos dar uns exemplos. Me semi-desprendi, posso ficar ali sentado, perto da cama, ou deitado ali do lado, sem fazer absolutamente nada. O corpo ali dormindo e o espírito do lado, e você não querer ir para lugar nenhum. Opção. Eu posso sair para dar um passeio. Eu vou fazer um passeio. Eu vou visitar fulano, ciclano. Eu posso me encontrar com pessoas que também estão dormindo naquele momento e seus espíritos estão semi-desprendidos. É um encontro espiritual. Eu posso me encontrar com pessoas que já partiram, que já desencarnaram. Encontrei com alguém que já partiu, já desencarnou. Talvez não encontre com todos que eu queira, porque muitos já podem ter voltado para a Terra, podem ter reencarnado, eu não vou encontrá-los, certo? Eu posso ir para regiões diversas no mundo espiritual. Agora, a nossa participação nessas regiões vai depender de alguns fatores, né? A condição nossa vibracional. Eu vou fazer uma visita numa região bem aventurada e bem feliz no mundo espiritual, mas nós não temos credenciais para aquilo, então a gente não vai conseguir ir. Por quê? Porque a minha vibração não está bacana. Eu não consigo adentrar essas regiões com vibração mais sutis. Mas, às vezes, você consegue ir para uma região, tem gente que vai, né, que depende da sua vibração, pode ir para uma região menos feliz no mundo espiritual também. Não é assim as nossas escolhas, né? Às vezes você quer ir assistir uma apresentação de música sacra, mas às vezes você quer ir lá assistir um heavy metal, lá no Rock in Rio, né? Você quer assistir uma outra coisa? É questão de vontade, não estou fazendo crítica, não, é uma questão de vontade. A gente vai onde quiser, não tem problema nenhum em relação a isso. Então, essas questões acontecem também nesse momento. Aí é que ocorre um diferencial, pessoal. Olha só. Nesses casos, nós poderemos produzir sonhos ou pesadelos, né? Com coisas, lugares, pessoas, ocorrências que nós nunca tivemos. Eu posso me encontrar com uma pessoa que eu nunca estive com ela aqui, posso ir para lugares no mundo espiritual que eu nunca estive aqui. Eu nunca fui, mas eu fui em espírito. Eu posso ter lembranças de existências anteriores e essas lembranças, elas se transformarem em sonhos.
Às vezes são lembranças tão recorrentes que é muito comum as pessoas falarem: Ademar, eu sonho sempre com a mesma coisa toda noite. E é um lugar que eu nunca fui, eu não conheço, com um pessoal estranho, como diz aquela música, né? Gente estranha em festa esquisita. Eu não consigo me lembrar. É porque foi em alguma existência anterior e você tem aquela lembrança, aquilo faz parte. Por quê? Existe uma ancoragem psicológica que a gente chama. Alguma coisa aconteceu naquela existência que muito lhe marcou e você sempre retorna psiquicamente. Isso se chama tecnicamente de retroscopia. Tá? Retroscopia é retroceder no espaço-tempo dentro da sua própria experiência, nas suas existências anteriores. Tá? Então, às vezes, você sonha com esses sonhos que você não são da atual existência. O pessoal com as roupas diferentes, um casario diferente, um lugar estranho, que você, às vezes, vê assim, em filmes, né, vê em seriados, você fala: poxa, mas que época é essa? Esses sonhos espirituais nos permitem ter essas lembranças. O fisiológico e o psicológico, não. Eles nos limitam à atual existência. Aí, nós podemos também observar que ocorre um fenômeno a nível fisiológico, tá, pessoal? Vamos tentar ser o mais didático possível, o mais rápido, porque o meu tempo já está estourando, que é o seguinte: os sonhos espirituais são coloridos, tá? Coloridos. Fisiológico e psicológico, preto e branco. Os sonhos espirituais são coloridos. Podem ter, ao mesmo tempo, no espaço de sonho, colorido, com preto e branco? Pode, tá? A gente pode ter uma mescla, sonhos psicológicos, fisiológicos e sonhos espirituais. Isso tudo pode acontecer. Por que ele é colorido? Aí, as investigações mostraram o quê? Vamos lá. Nós temos uma região aqui atrás, no nosso cérebro, que coordena a visão, um lobo chamado lobo occipital, ok? Essa região occipital coordena a visão. Os nossos olhos, via retina, captam a luz, certo? Sensibilizam o nervo óptico, que ativam essa região occipital e constrói a imagem. Então, na verdade, nós enxergamos com o cérebro, nós não enxergamos com os olhos. Os olhos apenas captam o sinal luminoso, converte no estímulo nervoso, que ativa a região occipital, e é lá que a imagem é formada. Tudo bem? Ok. Acontece que nós temos uma outra glândula no nosso corpo, a glândula pineal, que fica mais central. Se você pegar a sua língua e colocar bem lá em cima, lá no alto do palato, vai dar mais ou menos na região dessa glândula aí. Essa glândula pineal é uma glândula que ela controla alguns ciclos do nosso corpo através da luz. Tanto é que, quando nós dormimos, ela libera a melatonina, que é um hormônio que ajuda a regular o ciclo do sono, ok? Essa melatonina ela só é liberada na ausência completa de luz. Se tiver luz, ela inibe a liberação da melatonina. Existe um ramo desse nervo óptico que sensibiliza, chega até a região da glândula pineal. Quando nós estamos dormindo e o nosso espírito vê uma cena, uma ocorrência no mundo espiritual, tudo que ele está vendo, percebendo, ele transfere para o corpo físico. Transfere através de quê, pessoal? Dos prolongamentos do corpo espiritual, certo? Centro de força coronário, plexo coronário. Centro de força cerebral, plexo cerebral. Centro de força laríngeo, plexo laríngeo. Centro de força cardíaco, plexo cardíaco. Essas regiões transferem as informações. Na hora que o centro de força coronário manda as informações para o plexo coronário, sensibilizam a pineal, que sensibiliza a região occipital, que é a região da visão. É como se ele estivesse vendo. Porque para enxergar é a região occipital que constrói a imagem. Se ela for estimulada, não necessariamente pelos olhos, mas por uma outra fonte, ela cria a imagem. É igual quando você fecha os olhos e começa a imaginar uma coisa. Você consegue definir aquelas imagens. O lobo occipital recebe esse estímulo do espírito e cria a imagem.
Como é o lobo occipital que está criando, é colorido. É como se você estivesse vendo, porque quem está vendo é o espírito, ele está transferindo essa informação para a região occipital. Por isso que os sonhos espirituais são coloridos, não preto e branco, como são os sonhos explicados pela teoria fisiológica e psicológica. Dentro dessa gama de informações, então, nós temos que, durante o ciclo do sono, pessoal, o ciclo do sono ele funciona assim. Vamos ver se eu me recordo bem desses valores. O nosso cérebro, quando você vai fazer um eletroencefalograma, o aparelho faz aqueles rabiscos, né? Porque o nosso cérebro produz 4 ondas: alfa, beta, teta e delta. Alfa, esse estado aqui agora, 8 a 13 Hz de frequência. Tá? De 14 até 21 Hz, mais ou menos, que é o estado beta, é um estado de superexcitação, quando você está muito excitado, preocupado, ele está nessa frequência. Quando entra no estado teta, aí é de 4 a 6, 7 Hz. E o estado delta é um estado abaixo de 4 Hz, é quando nós estamos em sono profundo. Então, nós temos esses 4 estágios. Isso foi classificado de estado REM, não REM, REM, não REM, são ciclos do sono. Quando a pessoa está dormindo profundamente, você levanta a pálpebra do olho dela assim, o globo ocular dela fica movimentando rápido, para lá e para cá. Esse é o estado REM, chama-se movimento rápido dos olhos. Nós fazemos esse ciclo umas 4 vezes durante a noite. É nesse estado REM que nós temos um sono profundo e que nós sonhamos. É nessa fase que nós produzimos os nossos sonhos, tanto os sonhos fisiológicos, psicológicos, quanto os sonhos espirituais. Vocês já ouviram falar em sonhos conscientes? Alguém já ouviu falar? Não? Não? Tá. Na verdade, eu acho que eu posso falar, né, é que eu criei um curso, né, sobre sonhos, e aí eu estudei como que você fica consciente dentro do sonho. Eu dei o nome dessa técnica de técnica Morfeu, em homenagem ao deus grego do sonho, né? E aí, por quê? Porque nós descobrimos que quando você está em estado REM, de sono profundo, nós estamos nas ondas alfa, ou seja, é como se você estivesse em estado de vigília. É interessante porque você está dormindo, mas as suas ondas cerebrais estão de 8 a 13 Hz, igual o estado de vigília. O espírito, nesse momento, tem pleno domínio das suas atividades, pleno domínio. Se você usar as técnicas corretas, você consegue ficar consciente dentro do sonho, um sonho consciente, ou seja, você sabe que está sonhando, você consegue entender o sonho, monitorar o sonho e até interferir nas coisas que estão acontecendo. Mas isso aí é uma outra questão, porque nesse ciclo do sono nós desenvolvemos todas essas etapas de atividades cerebrais, certo? Então, pessoal, o significado dos sonhos, para nós fecharmos aqui, porque é um assunto muito polêmico assim, e grande. Para vocês terem uma ideia, a vastidão desse assunto, hoje em dia, os pesquisadores, que a gente tem acompanhado as pesquisas, já estão defendendo uma outra teoria, que é o seguinte, que aqui agora nós estamos sonhando. E quando a gente está dormindo, é a nossa vida verdadeira. Eles já estão, vários pesquisadores já estão analisando isso daí, ou seja, nós estamos num sonho aqui agora, mas quando nós dormimos, que nós sonhamos, lá é a nossa verdadeira vida. Rapaz, eu parei para analisar que se você pensar espiritualmente, até que não está errado, espiritualmente não está de todo errado, né? Porque quando a gente dorme, que o nosso espírito se semi-projeta no mundo espiritual, lá é a nossa verdadeira vida realmente, né? A gente está aqui temporariamente, mas isso é apenas uma teoria que eles estão estudando, certo? Então, existe muita coisa. Agora, em relação a interpretar sonho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos os sonhos têm uma mensagem, para nós, individual, certo? E cada um de nós tem que fazer a sua pesquisa do que aquilo está trazendo, o que aquilo está trazendo de informação para nós. Qual é a informação que está embutida ali naquela mensagem onírica? Tem diversas. Tem informações relacionadas a nossos comportamentos, nossa convivência diária, relacionado à questão de tomada de decisões, né? De refazer
alguns equívocos e alguns erros na nossa caminhada, e questões envolvendo a parte da saúde humana também. Como eu sou da área da saúde, então eu acabei enveredando um pouco mais nesse caminho. Tá? Eu já percebi, por exemplo, como eu trabalho muito com a medicina tradicional chinesa lá também, né, que envolve acupuntura e outras técnicas. Na medicina tradicional chinesa, os 5 elementos da natureza estão relacionados aos órgãos no corpo físico, órgãos e vísceras. Já percebemos, já tivemos vários casos assim, vou dar um exemplo. A pessoa sonha com afogamento constante. Ela sonha que está se afogando constantemente, tá? Constantemente. E aí a gente percebeu que poderia ter um significado voltado para a saúde dos rins e da bexiga daquele paciente. Rins e bexiga, na medicina tradicional chinesa, estão relacionados ao elemento água, certo? Então, nós falamos com o paciente, dá uma verificada aí, vamos fazer uns exames em relação, né, aos seus rins e bexiga, porque isso pode, veja, não estou afirmando, pessoal, né, porque a gente não tem como, mas pode ser uma sinalização em relação a isso daí, ok? Já tivemos casos, por exemplo, do paciente que se via sempre numa região com muita chama. Ela até pensou que ela estava no inferno, se ela estava com a alma perdida, essas coisas, né, que a gente aprendeu que não existe isso aí. Mas sempre perto de muita chama, muito fogo, muita... Né? Dentro da medicina tradicional chinesa, isso tem uma correlação com o coração, né, coração, pericárdio e intestino delgado. Então, pedimos à pessoa também para fazer uma verificação em relação a isso. Entende o que eu estou querendo dizer? A simbologia onírica, ela só tem uma pessoa realmente que vai conseguir entender o que ela está querendo dizer. É o sonhador. Mesmo que você busque um terapeuta, alguém, ele vai mostrar talvez alguns caminhos, mas sempre é o sonhador, porque é uma mensagem subjetiva, é uma mensagem muito pessoal, ok? Assim como o sonho premonitório, que eu sei que tem pessoas aí já sinalizando nesse sentido. Não, você não, né, Marli? Não, o sonho premonitório, as pessoas acham que é assim, uma fantasia e tal. Não, mas eles existem. Existem. Em 1968, o Robert Nelson, um pesquisador norte-americano, ele criou um catálogo nacional de sonhos premonitórios nos Estados Unidos. Na época, através do rádio, jornais, revistas, televisão, não tinha internet, ele mandava as pessoas enviarem o relato dos seus sonhos. E ele percebeu que um grupo de pessoas que sempre mandavam os relatos dos sonhos, aqueles sonhos aconteciam. Eram sonhos premonitórios. O que é o sonho premonitório? É quando a pessoa recebe uma informação de algo que está programado a acontecer. Ela é premonida, né? Ela recebe previamente aquela informação. Aí, quando a coisa acontece, ela fala, poxa, eu sonhei com isso, exatamente isso. Ela teve uma informação de algo que estava previsto. Porque, no tempo, como é que funciona isso, pessoal? A gente aprendeu nos bancos escolares, de maneira errada, que tempo é linear, né? Hoje a gente sabe que não é mais, mas a gente aprendeu assim, ó, passado, presente, futuro, né? Uma linha. E, na verdade, o tempo ele não é assim, ele não é linear. O tempo ele vai depender de onde está o observador. Da posição do observador é que se define o tempo, o que é passado, presente e futuro. No livro A Gênese de Kardec, editado em janeiro de 1868, que trata dos milagres e as predições segundo a doutrina espírita, Kardec fala sobre isso, né, na teoria da presciência. Ele chama, inclusive, para colocar umas pessoas no alto de uma montanha, e aí elas olham para baixo, veio um caminhante, tem um caminhante, passou por uma ponte, aí agora ele vai passar por uma floresta, lá na frente ele vai passar perto de um desfiladeiro. Olha, todo mundo aqui do alto da montanha está vendo isso. Aí um desce e vai conversar com ele, e fala assim, se você continuar aí, eu vou te mostrar o que você vai ver, por onde você vai passar. Aí mostra para ele a floresta, mostra para ele o desfiladeiro, aí ele vai e tem as lembranças disso que lhe foi mostrado. Se ele continua naquele caminho, ele passa pelo lugar e fala, nossa, eu vi esse lugar, olha, eu passei por aqui. Ele teve uma premonição de algo que estava programado para acontecer. Não é nada absurdo, simplesmente porque foi lhe mostrado previamente uma programação.
porque a gente acha que o tempo, né, ele é linear, e, na verdade, ele depende de quem está observando e a posição do observador, ok? Então, pessoal, quando se fala em sonho, nós temos todas essas informações que nós tentamos falar da maneira mais rápida e mais, né, mais simples possível, apesar de ter alguns termos que nós não conseguimos evitar, e que todos sonhamos. Tem alguém aí que pode falar assim, eu não lembro dos meus sonhos. Lembrar do sonho é uma coisa, pessoal, agora sonhar, todos sonhamos. Inclusive, assim, todos os mamíferos sonham. Sonhar não é uma exclusividade da raça humana, todos os mamíferos sonham. Agora, lembrar do sonho com mais intensidade ou menos intensidade, isso varia de pessoa para pessoa. Lembrando ainda que nós podemos ter todos esses tipos, psicológicos, fisiológicos, espirituais, reunidos numa ocorrência onírica. No caso da retrocognição, sonho, no afogamento, você também pode acessar uma experiência em que você afogou-se. Pode. As fobias. Pode. Pode. É por isso que eu disse que é muito complexo, né? A gente aventou para essa paciente uma possibilidade, mas poderia estar relacionado a uma questão dessa também, né? Então, é uma coisa muito difícil de interpretar. Só mesmo a pessoa analisando questões do seu dia a dia, do seu psiquismo, do seu comportamento, das suas atitudes, é que pode tirar uma informação mais correta a respeito dessas imagens que se nos apresentam durante os sonhos, ok? Bom, pessoal, vocês me perdoem que eu estourei aí 12 minutos do tempo de vocês, peço desculpas, né? E quem quiser, eu tenho alguns vídeos lá no YouTube sobre esse tema, né, que nós desenvolvemos ao longo do tempo, e nós não sabemos tudo a respeito do assunto, tem muita novidade surgindo, mas até o momento, essas são as informações que nós teríamos para passar para vocês sobre os mecanismos dos sonhos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, desejo a todos um excelente domingo. Está tendo transmissão hoje? Não, né? Não, porque agora vocês põem depois, né? Um excelente domingo a todos e espero revê-los em breve em uma outra oportunidade adiante. Muito obrigado pela atenção de todos.